Olá, alunos queridos, boa noite. Então, Bom, eu vou começar aqui sobre questões acadêmicas, né, de alguns trabalhos que eu observei ao ler textos acadêmicos do último trabalho que nós desenvolvemos, da série de trabalhos. Então, eu queria apresentar para vocês esse artigo aqui, inclusive é um artigo aqui da Veja, né? Vocês observam que fala aqui, ó, numa pesquisa, 87% dos alunos chegaram à universidade sem saber o que é plágio. Imagina a situação. Levantamento da Unicamp consultou 958 estudantes. Com base nos dados, a instituição vai estabelecer política contra a má conduta dos trabalhos acadêmicos. Né? Então, você vê que é uma coisa realmente acontecendo na Unicamp, que é um problema que não é só deles, é um problema nosso, né? Geral, dos professores em todo o mundo. O levantamento aponta que quase 40%, 36,7% dos alunos admitem já ter copiado trechos de textos sem fazer a devida citação. Pesquisa inédita realizada com alunos de graduação e pós-graduação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, mostrou que 87% deles chegaram à universidade sem ter noção exata do que é plágio, sem saber ao certo o que configura uma citação ou uma cópia de conteúdo em um trabalho acadêmico. Os resultados do levantamento serão apresentados nesta segunda-feira. Tá, agora vamos para outra parte aqui. Ó. O levantamento do estudo para o desenvolvimento de uma política de integridade acadêmica para a Unicamp foi realizado em agosto, contou com 958 estudantes de graduação, 35%, de pós-graduação, 65%. 35%, 65%. Então, as questões foram respondidas, né, mostrou o exemplo aqui, por exemplo, que a maioria dos alunos, 98,4%, considera que copiar trechos de trabalho é algo grave e gravíssimo. Então, há um consenso de quase 100% que isso é uma coisa errada. Apenas uma minoria de 4,5% acredita que o plágio seja sempre intencional. Então, é uma coisa que a gente precisa perceber. Plágio, copiar textos acadêmicos, que é um furto intelectual. Você pegar aquilo que não é seu e apresentar para um professor, para alguém, como se fosse uma ideia sua, né? Então, o levantamento aponta que 36,7% dos alunos admitem já ter copiado trechos de textos sem fazer a devida citação. Por isso que a gente fala de normas da BNT com vocês, que a norma de ABNT, né, é importante para você poder utilizar, se resguardar, é um resguardar para você. Cuidar realmente para não fazer nada de maneira que você possa se comprometer, porque isso é uma coisa que pode comprometer sua vida acadêmica e sua vida profissional. Né? Você já parafraseou ou copiou algum conteúdo sem citar a fonte original? Então, paráfrase é quando você faz aquela citação quase que indireta, né? E não dá o devido respeito de referenciar a fonte, né? Ou seja, o autor. Aqui, a azul é que sim, 36,7% dizem que sim e 63,3% dizem que não. 36,7% aqui, né? Então, preocupação com a imagem, né? A preocupação com a ocorrência de plágio em trabalhos acadêmicos é universal, especialmente nos tempos atuais em que o acesso à informação é muito mais fácil. De acordo com um estudo feito pelos pesquisadores da UFRJ, 46% dos casos de retratações de artigos científicos brasileiros foram causados por cópia de conteúdo. Significa que quase metade dos trabalhos que chegam a ser identificados com alguma forma de má conduta no Brasil copiaram trechos de outros textos publicados anteriormente. Né? Aqui ainda fala assim, ó, a própria Unicamp já foi vítima de má conduta acadêmica, envolvendo casos de plágio pelo menos duas vezes. Uma delas terminou em uma suspensão do docente e a outra em demissão. Olha a situação, demissão, o plágio. Provavelmente foi o professor que estava plagiando, né? Pelo que eu estou vendo, né? Parece que sim, né? Ou então, enfim. Você já identificou plágio no trabalho de outra pessoa? Sim, 55,9% dos alunos responderam, viram que tinha plágio no trabalho do colega. Então, provavelmente foi isso, né? Não, 44,1%. Quer dizer, os colegas percebem que os outros estão plagiando. Eles percebem que o trabalho é plágio do colega. Outro que terminou em outubro do mesmo ano, a Unicamp, no outro caso, né, decidiu punir com 45 dias de suspensão o professor de Química que foi acusado de fraudar 11 artigos científicos sem citar os devidos créditos. Olha só a situação. Misericórdias.
Ações macularam a imagem da universidade que precisamos trabalhar ações educativas para evitar isso aconteça. Imagina, professor fazendo isso é complicado, né? A Unicamp sozinha é responsável por publicação de cerca de 4 mil artigos científicos por ano. Tá? Ela publica muito, cara. Mas só que a gente está vendo que houve uma situação de plágio, né? Aqui, eu acho que os casos de plágio são sempre intencionais. 33,5% acha que discorda parcialmente, discorda totalmente 25%, sem opinião 22,57%. Concorda 13,49%, quase 14%. Concorda totalmente, é baixo. Né? Aqui, a Unicamp utiliza um software espião, né? Desde dezembro de 2016, a Unicamp usa um software desenvolvido pela multinacional Turnitin para identificar possíveis casos de plágio nos trabalhos acadêmicos. Segundo Mariana, gerente de marketing internacional da empresa, submeteram um texto à plataforma, o sistema vasculha 62 bilhões de páginas para apontar o conteúdo irregulares. Isso que é legal, porque tem páginas na internet, tem softwares que fazem identificação de plágio. Isso é muito bom. Né? É um resguardar para quem escreve e é um resguardar para as bancas. Né? Os 10 tipos mais comuns de plágio. O clone, perfeito, 9,5%. Mistura, 9,1%. Ctrl-C, Ctrl-V, 8,9%. Aí tem aqui, vários tipos aqui. Né? Bom, o que é que nós vamos aqui? Nós temos uma outra página aqui, ó. Fala aqui, ó. Por que alunos plagiam trabalhos acadêmicos? Tem vários motivos que eles plagiam. Um deles, aqui, ó, você vê assim, ó. Recebemos o trabalho impresso e logo percebemos, nós professores, os rastros do plágio. Trabalhos com palavras-chave coloridas, sinal de que foram retirados da cachê do Google. Uma colega me mostrou um trabalho que continha expressões como clique aqui para abrir o gráfico. É um absurdo isso, né, pessoal? Aí outra fala assim, nós, os russos, assim se inicia o trabalho, né? Que eu recebi. Outro colega me mostrou o trabalho que se inicia com o capítulo anterior, já dissemos que a pessoa não se dá nem o trabalho de arrumar um pouquinho para poder o professor não perceber. Nós, professores, somos treinados para ler trabalho, a gente já percebe rapidinho o plágio, né? Eu, como vários colegas já treinados, passamos o olhar pelo texto e já sabemos. É só digitar a frase na chave no Google e eis que surge a confirmação do plágio. Creio que essa atitude dos alunos deverá provocar, no mínimo, uma reflexão. Farei aqui a minha. Sem a menor pretensão de apresentar respostas finais para questões levantadas. A primeira delas refere-se à definição de plágio. O que é plágio, pessoal? Olha aqui, apresentação de imitação ou cópia de obra intelectual ou artística alheia como sendo de outra autoria. Isso aqui é importante entender. Apresentação de imitação ou cópia de obra intelectual ou artística alheia como sendo de própria autoria. Tá? Então, isso aqui é importante para você perceber o que é para não cometer. No caso dos trabalhos acadêmicos, chamamos de plágio quando a cópia da obra no todo, ou seja, a simples transcrição de algum texto. Existe o chamado plágio mosaico, que consiste na composição do texto por meio de vários trechos de parágrafos plagiados. Né? Há também o plágio quando o texto é reescrito em algumas partes, mas também trecho do original. Que mais uma coisa. As causas desse fenômeno exigem nossa reflexão. Por que as pessoas fazem plágio? Por que os alunos plagiam trabalhos acadêmicos? Muitos são os motivos. Eu creio que o principal deles é a preguiça, porque se nós entregamos o trabalho para a pessoa escrever, fazer, realmente desenvolver, usar massa cinzenta, suar a camisa um pouquinho, para que realmente se desenvolva, cresça, né? Aí ela fala aqui, continua o artigo, né? Para digitar tudo, né? Para que digitar tudo, fazer um trabalho, se esse já foi feito por alguém, está prontinho, é só copiar e entregar. Essa discussão também nos remete ao sentido que os alunos dão às atividades acadêmicas, ou seja, para muitos, a entrega do trabalho é um trâmite apenas burocrático, que deve ser realizado da forma mais fácil e rápida possível para o aluno descumbir-se e conseguir a nota. Assim, muitos alunos não veem o trabalho como uma contribuição à sua formação ou aplicação da teoria
mas sim como uma burocracia para a qual eles querem se livrar. A forma mais fácil é preencher um papel com algum texto e entregar, né? É... E outra pode ser também porque a pessoa não sabe utilizar as informações da internet. É importante você aprender a utilizar as informações que pega na internet, utilizar. Se você pega um texto, você vai utilizar as regras da BNT de citação, para não haver problema de plágio, pessoal. Alguns alunos realmente eu sei que não plagiam de má fé, como aqui nesse parágrafo ele apresenta essa questão, mas não sabem fazer a referência corretamente. Então eu peço para vocês o seguinte: estudem pelo menos as regras de citação da BNT, pelo menos, para vocês não incorrerem em plágio, né? Não é simplesmente você pegar, né, o texto e colocar lá, e, né, você tem um método para você fazer isso, tá? Um dos problemas aqui que é apresentar nesse artigo é o problema do sistema escolar, né? Muitos de nós entregávamos trabalhos escolares com uma simples cópia de alguma enciclopédia, como a Barça ou o Mirador, sem dar crédito aos autores. Não me lembro de ter refletido sobre quem seriam os autores daqueles textos, e simplesmente copiávamos e entregávamos à professora, que nos dava nota. Achei um mínimo curioso comentário de uma aluna minha, ao entregar um trabalho acadêmico. Professora, que cansaço. O nosso trabalho tem 20 páginas e fui eu que digitei as 20. Na escola era só copiar e colar, que estava tudo certo. Entregávamos trabalhos enormes, mas nunca digitados por nós, né? Então, nós vemos aqui vários motivos que realmente, infelizmente, desde jovens, as crianças não são treinadas a citar fontes também, pode estar relacionado a um condicionamento, mas, de qualquer maneira, a pessoa, na fase adulta, estamos lidando com adultos, todos realmente sabem da situação de que aquela obra não é sua, então é importante você citar. Há uma consciência, né? Os jovens têm lido muito na internet, mas não conseguem, às vezes, separar o que leem, né? Ou então, realmente, organizar o que estão lendo. Você consulta livros, pega materiais e tudo, mas é importante você citar fontes, saber do que você está pegando, lendo, realmente adquirindo, a leitura que está sendo adquirida, ou então realmente realizada. Você precisa, quando passar por apresentar isso num documento seu, realmente aprender a citar a fonte. Onde é que veio aquilo ali, realmente, né? Outro ponto aqui considerar o seguinte, ó, essa outra página aqui, ó. Existe esse aqui também a ser considerado, é uma página jus.com, né? A responsabilização penal do aluno e do professor orientador por plágio praticado no trabalho de uma conclusão de curso. Então, o artigo ele vai sugerir, ele mostra, na verdade, aqui ó, a lei penal, né? Distinção do instituto de plágio e contrafração. Né? Eu vou pegar aqui a lei mais nova. Essa aqui é uma lei mais antiga, de 1830, que fala o seguinte: criminalizava a violação de direitos autorais como uma forma sui generis de crime de furto intelectual, de outra maneira, artigo 261 do Código Penal de 1890. Olha só, 1890. Por sua vez, ampliou a proteção penal da violação dos direitos autorais, fazendo-o em vários dispositivos. Agora tem uma lei mais nova, que é do nosso Código Penal, né? Ele está aqui, ó, em 1998 foi publicada a Lei 9.610, de 19 de fevereiro, com o propósito de complementar o artigo 189 do bem aludido, como bem alude Rogério Greco, para que se possa compreender não somente a conduta prevista no caput do artigo 184, bem como nos seus parágrafos, será preciso que o intérprete obrigatoriamente recorra à Lei 9.610, que teve por finalidade alterar, atualizar e consolidar a legislação sobre direitos autorais, tratando-se, portanto, de norma penal em branco. Né? Aqui fala assim, a lei penal em branco, também denominada de cega ou aberta, e pode ser definida como uma espécie de lei penal cuja definição de conduta criminosa reclama complementação, seja por outra lei, seja por ato da administração pública. O seu preceito secundário é completo,
o que não se verifica no tocante ao primário carente de implementação. Aqui, ele vai pegar aqui, apresentar a lei mais nova, né? Aqui, ó. Caput do artigo 84 do Código Penal. Trata de plágio, trazendo a seguinte redação: violar direitos de autor ou que lhes são conexos, pena de detenção 3 meses e 1 ano. Isso que é a pena por plágio. Qualquer trabalho que não é citado a fonte é crime. Então, a pena de 3 meses a 1 ano, ou multa. Como já foi visto, por se tratar de norma penal em branco, a lei de direitos autorais diz que pertence ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. Luiz Regis Prado afirma que entende-se que direitos morais do autor ao de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra. Se o autor disser, não, isso aqui estou reivindicando, ou alguém denunciar, né? Um professor, ou um colega, se teu colega vir e quiser te prejudicar, ele vê que é um plágio que tu fez, aí tu dá mostra para ele, olha o meu trabalho aqui, que é melhor que o meu, aí teu colega, ele pode, né, se ele não gostar de ti, ele pode dizer, olha, ele está cometendo plágio aqui, e ainda se enrolar criminalmente. Pode haver detenção, inclusive. O de seu nome aqui, né? Pseudônimo, sinal convencional, indicando o anunciado como sendo o do autor. Direitos patrimoniais de seu turno consistem em direito exclusivo do autor de utilizar, fluir e dispor de obra literária, artística ou científica, bem como autorizar qualquer forma de utilização de sua obra. Conexos são os direitos análogos, afins, correlatos ao do autor. Bom, isso aqui da lei penal é isso, tá? Agora tem aqui, ainda nesse aqui, ó, ele aqui, essa página ela é boa, porque ela, além de falar do problema do plágio, um perigo que pode custar a sua reputação, você pode ficar moralmente, em termos de trabalho, em termos de acadêmico, te prejudicar para sempre. Né? Aqui ele apresenta o seguinte: ó, que tipos de plágio existem? Pode ser de 3 formas. Plágio integral, ou seja, você pega a cópia de um trabalho na íntegra sem dar o crédito, né, ao autor, sem créditos ao autor. Parcial, parágrafos ou frases soltas de um ou mais autores sem citação da fonte, plágio parcial. Né? Conceitual, uso de ideias ou da essência de alguma obra ou alguma mudança em relação à obra original. Né? Então, você pega as ideias da pessoa e trata aquelas ideias como suas. Aqui é o Código Penal, de 184, tá? Não tinha leu, tá? Tem as consequências do plágio, que nós vimos aqui, tá? Sentença condenatória, destruição de todos os exemplares ilícitos, bem como as matrizes, moldes, negativos, enfim, tá? A forma de evitar o plágio. O mais importante, pessoal. Como você pode evitar o plágio? Você tem que se assegurar, você tem que se resguardar. Cita a fonte. Utilize as regras da BNT para você citar a fonte. Vou até aumentar aqui. Aqui, ó. Para evitar reescrever ideias de outros autores sem dar o devido crédito, existem algumas estratégias. A principal é utilizar apenas as citações permitidas pela BNT quando quiser citar o texto de outros autores no seu trabalho. Já falamos ela nos outros parágrafos. Bom, tá falando aqui sobre esse hiperlink, quem quiser entra aí. Eu deixei lá no grupo de vocês, do WhatsApp, esses hiperlinks aqui para vocês entrarem, essas páginas, né, os endereços. Citação direta. É a cópia na íntegra do que foi escrito por outra pessoa. Ela deve estar, entre aspas, e estar seguida pelo nome do autor, ano e página da obra, ou site utilizado como fonte. Citação indireta é quando você faz uso de ideias de outra pessoa com as suas próprias palavras. Ainda assim, este tipo de citação deve estar seguido pelo nome do autor, entre parênteses. Tá aqui, ó, outra dica é anotar as informações com as suas respectivas referências quando estiver fazendo a revisão bibliográfica. Assim você poderá usá-las posteriormente sem correr o risco de não citar a fonte. Então, é importante, pessoal, citar a fonte utilizando realmente as normas da BNT. Isso aí não é um clichê, não é um vício acadêmico, não é porque a gente quer brincar de academia, não é vaidade, tá? Não é nada disso. É porque é uma maneira de nós nos resguardarmos nesse mundo, tá? Aqui tem mais umas coisas sobre esse problema, né? Ocorrência, compilação ilegal, tipos de plágio. Vocês podem dar uma lida, fica para vocês aí. Aqui, eu encontrei vários
trecho desse livro do Banquil em vários trabalhos acadêmicos, tá? Eu lia os trabalhos e via falta de citação e realmente é complicado, né? Não foi só desse livro, e outros textos da internet, lógico, você coloca no Google, você vê rapidamente. Porque a gente já está treinado, já lê várias vezes os capítulos, a gente já deu aula há mais de 10 anos, então eu já conheço vários textos, então é só ler um pouquinho o texto, começa a ver um monte de plágio, a gente já vai condenando, né? O professor já te vê com maus olhos, quando o professor identifica que você copia coisas da internet. Então, não é bom fazer isso aqui, né? Ah, tá. Agora vamos aqui a outra consideração. Vamos aqui, ó. Aqui, pronto. Está aqui um trabalho, né, eu tirei o nome, então não tem problema. Não tem problema. Tá. Então vamos lá. Aqui, ó. Olha esse texto. Esse texto aqui. Eu sei que a pessoa escreveu, né? Realmente, parabéns, né, para a pessoa que escreveu esse texto. Ela começa assim, ó. Relata que a sociologia iniciou nas manifestações dos pensamentos modernos. Era uma crítica para o pensamento feudal, onde obteve uma profunda mudanças na mentalidade europeia, ponto, olha como ela pontuou, a questão aqui de sujeito, verbo, objeto da ordem direta, ou então do plural aqui, mas eu não queria nem entrar nisso, tá? Do português em si. Observa esse parágrafo aqui, ó. Nem inicia aqui com ponto, com a letra maiúscula, né? No século, reforçou. Qual século, né? A crise como o surgimento da Revolução Industrial, já no surgimento da sociologia ocorreu uma grande expansão no capitalismo, onde se desencadeou pela Revolução Industrial e Francesa, olha, afastamento da vírgula. Tudo começou no momento em que as crises, foi quando a Revolução Industrial desencadeou uma crescente industrialização e urbanização que começou várias mudanças na vida de milhões de pessoas. Quando a máquina veio substituindo pouco a pouco o trabalho humano e o resultado não foi muito agradável, onde um monte de mulheres e homens ficaram sem produzir nada, porque não poderiam mais recorrer às máquinas, pois as máquinas produziram uma escala bem maior e já o artesão precisaria de muito mais tempo para produzir, e assim com a demora passaria uma grande necessidade, pois não dava para concorrer com as máquinas. A sociedade capitalista fez a sociedade passasse por... Está vendo isso aqui, Pedro? Como vocês percebem? Você percebe que é um problema de pontuação terrível que essa pessoa tem aqui. Ela não consegue resumir ou resumiar sem pontuando adequadamente. Isso aqui é terrível. E eu vi o texto dela assim, direto. Olha o que ela está fazendo. Ela está fazendo isso aqui diretão. E aqui se deu, olha, continua fazendo a mesma coisa. Desenvolvendo essa ciência vai ter como fundo a existência de uma pedagogia comportada no plano político com a forma mais liberal e conservadora, caracterizando os aparatos que precisam de elétrica, para você utilizar a vai, tem pontuação. Isso aí é enfiado, né? Então, cuidado com esse tipo de coisa. Então, vou orientar vocês, mais tarde, a utilizar a ordem direta, sujeito, verbo, objeto, separado, para poder ter um texto acadêmico melhor. Eu identifiquei várias dessas situações nos textos de vocês. Então, várias situações parecidas com essa, tá? E eu quero que vocês tenham cuidado com isso. Tá? Tenham cuidado com isso. Não permitam que essa situação persista no trabalho de vocês e para outros trabalhos futuros. Vou mostrar essa outra situação aqui, ó. Aqui eu tirei o nome também. Observe como é que começa esse texto aqui, ó. Observe como é que começa esse texto. Carlos Benedito Martins. O que
a pessoa deveria ter colocado aqui? Segundo Martins, de acordo com Martins, e aí colocava em caixa alta Martins, colocava entre parênteses 2000 e, sei lá, acho que não lembro como é o texto dele, 1994, né? Manquil, 2012, sei lá, quando você for fazer do Manquil, né, do Introdução à Economia, aquele resumo, de acordo com Manquil, 2012, aí começa, Carlos Benedito Martins aborda em seu livro que a sociologia é a manifestação do pensamento moderno. Aí ele não tem nenhuma conexão com o próximo parágrafo, né? Olha, ela não se preocupou em... Olha como é que está o espaçamento aqui de cada parágrafo. Olha a falta de justificativa aqui, ela não justifica. E vários trabalhos, assim, vocês me entregaram vários trabalhos sem justificar, pessoal. Isso é uma coisa terrível, tá? E problemas de pontuação também muito parecidos, a pessoa não consegue colocar o tema, o início do tema, o desenvolvimento do conteúdo e a conclusão do conteúdo, né? Então, a gente vê aqui essa situação do texto, ó. Terrível, né? Enfim, quando vocês fizerem, procura na internet como é que justifica o trabalho, como é que você... Eu entreguei a formatação para vocês da BNT, e solicitei uma formatação mínima, com fontes, né? Tamanho 12, tudo, né? Arial. Eu pedi uma formatação para vocês, mas tudo bem. Vamos continuar, bola para frente, né? Então, aqui tem uma outra... Ah, vocês não estão vendo? Deixa eu apresentar aqui para vocês de novo. Deixa eu parar de compartilhar esse texto. Vou compartilhar esse aqui para vocês. Só um minuto. Só um minutinho, tá, pessoal? Aqui, ó. Olha esse texto aqui. Vou compartilhar com vocês aqui. É bom que eu nem coloquei como inicia para ninguém ver do que se trata. De quem se trata. Olha só, a formação da sociologia no fim do século foi referida por muitos métodos e poucos resultados. Muitos em hoje, em dia, não colocam em dúvida os resultados que foram alcançados pela sociologia como ponto de partida a Revolução Francesa, que julgava ser um castigo divino para a humanidade, a Revolução de 39, tinha divisão de profetas do passado, era o elo de acontecimentos iniciados como Renascimento e a reforma da Era da Razão. Os conservadores estavam tentando... Aí começa lá, de novo. Olha a distância dos parágrafos da pontuação. Olha quando é que vai terminar esse parágrafo de novo aqui, ó. Os conservadores estavam tentando descobrir uma nova teoria sobre a sociedade, pois a atenção se dava com os resultados das instituições. Todo mundo está vendo? Tá. Olha como é que vai a pontuação. Termina bem aqui, ó. O próximo ponto. Acho que é bem Professor? Aqui, ó. Termina bem aqui. Professor? Oi. Desculpa te interromper. Tem algumas alunas que estão questionando, dizendo que está pedindo autorização para entrar na sala, para assistir a aula. E aí, talvez o senhor está mostrando a tela, o senhor não viu. É verdade. Quando a gente começa a aula... Tá bom? Só, desculpa ter interrompido. Tá. Ok. Não tem problema, não. Tá bom, obrigada. Tá, tranquilo. Então, aqui, ó, vocês estão vendo aqui a falta de percepção, né, do parágrafo, né, de como terminar o parágrafo, então de quando dá a próxima pontuação do parágrafo. Isso aqui foi uma coisa muito presente nos textos de vocês, tá? Considerem isso aí para trabalhos futuros. Observa aqui também, ó, nesse trabalho, a falta de pontuação. Ó, quando a pessoa começa aqui, segundo, Carlos Benedito Martins, seu livro, o que deveria ser o que é a sociologia,
que a sociologia é a manifestação do pensamento moderno. Na verdade, deveria ser, segundo Martins, né, de acordo com Martins, colocava entre parênteses, 1994, o ano, tudo. Professor, Aí, oi, esse trabalho, ele se refere ao resumo dos 10 capítulos de Manquil? Qual que é esse trabalho? 3 capítulos de Manquil, são 3 capítulos. Os 3 capítulos. Esse aqui Ok. não é, só que ele escreveu do Manquil. Os problemas de texto na hora de fazer a citação e tudo são muito parecidos. Uhum, sim. Mas você não está falando de nenhum dos trabalhos em específico, você está falando de todos, então. Eu estou falando de todos. Por isso que é difícil, nessa circunstância, com tantos alunos, ser específico. Então, eu Ok. peguei alguns gerais. Sim, ok. Era só isso. Obrigado. Tá? Então, você observa aqui, ó, faltou justificar o trabalho. Então, vocês podem justificar o trabalho, tá, pessoal? Tentem justificar o trabalho, observe essa questão do parágrafo, olha como é que o parágrafo começa. E não é só questão só de formatação, não. Olha como é que ela não tem. Se você lê, você percebe que tem um problema seríssimo de pontuação, né, de como pontuar, né, o trabalho, e de como realmente organizar a ideia em um parágrafo. Aí vai fazendo parágrafos, frases soltas, ou então uma dificuldade de desenvolver um tema, desenvolver a argumentação do autor e finalizar o que o autor queria realmente dizer. Tá? E isso se dá em todo o texto, praticamente. Vou compartilhar outro texto aqui, para vocês verem. É muito parecido os erros, os problemas assim, de escrita, né? Vou compartilhar um outro texto aqui. Deixa eu ver um outro aqui. Exemplo de escrita em caixa alta. Escrita em caixa alta. Olha esse aqui, ó. Vários trabalhos vieram assim também para mim, ó. Sociologia do senso comum. A sociologia fala sobre nossas vidas, o que acontece à sua volta. O que é que você vê aqui, ó? A pessoa escreveu em caixa alta. Assim, não é assim que você não pode fazer assim. É sempre falar nos primeiros problemas de pontuação, que as outras pessoas, nos outros textos, né? Problemas de pontuação. E não faça isso aqui, ó. Escrever em caixa alta tudo. E você vê como é que inicia cada parágrafo. Aí começa bem aqui, em vez de dar pelo menos uma. Não tanto assim. Mas pelo menos um pouquinho do recuo, né? De acordo com as normas que nós comentamos já, né? Se você em comunicação em rede social, ele escrever assim significa que você está gritando, né? Aqui tudo bem, é um trabalho acadêmico, também está errado, né? Mas na rede social, se você escreve em caixa alta, significa que a pessoa está gritando uma com a outra. Tá? E, além do mais, considero também o seguinte, ó, vou pegar outra coisa aqui para vocês. Agora, finalizando, tá? Eu queria apresentar isso aqui para vocês, essa alternativa aqui. Ó. Isso aqui eu apresentei para os meus alunos de raciocínio lógico, né? Curiosamente, de raciocínio lógico. O que é que raciocínio lógico tem a ver com escrever? Porque escrever, na verdade, tem também uma ordem lógica para você desenvolver o seu tema, a sua redação, seu texto acadêmico. Ó. Estrutura de um texto. Ele tem que ter um tema, um desenvolvimento e uma conclusão. Aí você tem o parágrafo 1, sujeito, verbo, objeto, predicado, que é o tema. Então, se você tem sujeito, verbo, objeto, e você desenvolve um tema, começa a falar, não existe almoço grátis. O que Manquil quis dizer com que não existe almoço grátis? Ou, essa frase é uma máxima de Manquil.
Sei lá, você pode começar assim, aí você vai desenvolver por quê? Sujeito, verbo, objeto, predicado, é o desenvolvimento, porque não existe nada que seja gratuito por causa disso aqui, tudo tem um custo e pererê e parará. Você vai fazer uma argumentação para justificar seu tema, que você iniciou o seu parágrafo, tá? Aí depois, no final desse primeiro parágrafo aqui, ó, você vai fazer o quê? Você conclui dizendo exatamente por isso, né, as pessoas não fazem nada que seja sem interesse particular, exatamente por causa que elas têm um custo com isso. Né? Aí você conclui. Então, tudo que você escreve tem que ter essa ordem, pessoal. Tá? Um sujeito, verbo, objeto ou predicado. Ó, aqui seu primeiro parágrafo foi assim. O seu segundo parágrafo não vai ser diferente, vai ser sujeito, verbo, objeto ou predicado, que é o teu tema. O teu tema, ele vai ter já, o segundo parágrafo vai ter alguma coisa relacionada com o outro parágrafo, especialmente com a conclusão, como você concluiu. Ele vai ter alguma coisa daqui, tá? Porque você tem que linkar um parágrafo com o outro quando você escreve. Texto acadêmico, qualquer texto, pessoal. Qualquer texto. Aí, você vai continuar o quê? Falando, desenvolvendo o seu tema, sujeito, verbo, objeto ou um predicado. É uma melhor maneira de você escrever assim. Você vai desenvolver isso e, finalmente, você vai concluir com sujeito, verbo, objeto ou predicado. Conclui aquilo ali. Seu terceiro parágrafo, se for de 3 parágrafos, seu texto, vai também ter relação com o parágrafo anterior. Sujeito, verbo, objeto. Ou seja, o seu próximo tema final, o último tema, vai ter relação com o último parágrafo. Você vai fazer sujeito, verbo, objeto ou predicado, desenvolver o tema, tá, pessoal? Então, esse aqui, eu vou deixar para vocês lá no grupo do WhatsApp, vocês têm que utilizar isso aqui, tá? Como um parâmetro para vocês escreverem. Vocês vão ser muito felizes se vocês utilizarem esse método para vocês escreverem, pontuando desse jeito. Terminou um sujeito, um verbo, um objeto ou predicado, aproximadamente assim, você já tem uma noção, né, de uma pontuação. Aí você passa para uma outra parte da sua argumentação. Nem que você tenha mais pontos para argumentar, não importa, mais um sujeito, verbo, objeto ou predicado, quantos for necessário para você defender seu tema do parágrafo, e finalmente você conclui. Ok, pessoal? Então, pessoal, eu peço que vocês foquem nisso aqui, tá? Mais tarde eu vou abrir para umas perguntas, certo? E desenvolvam seus textos acadêmicos, textos para a sua vida. Eu garanto para vocês, se vocês forem para um concurso público, qualquer concurso que vocês forem fazer, se vocês utilizarem essa lógica aqui, pelo menos um 6, um 7 que vai tirar, e isso se você não souber quase nada. Você pode não saber quase nada, se você souber um pouquinho e desenvolver o seu tema, sua redação dessa maneira, essa estrutura que eu estou te mostrando aqui, eu garanto que tu vai tirar uma nota boa na redação, mesmo que tu não saiba nada, ou quase nada. Mesmo que seja sobre física quântica, tá bom? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, e assim nós terminamos essa parte da aula. Obrigado.